Olá, amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e a mais um devocional à boa parte. Hoje, em um horário especial, ao meio-dia, e nós vamos compartilhar com você uma palavra que vai te fazer pensar. É importante que você pense. O nosso culto a Deus é um culto racional, ou seja, tem que envolver a nossa mente, a nossa inteligência. Deus nos fez e nos deu a capacidade de pensar. E a mensagem de hoje vai te fazer pensar. Antes de lermos, eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal, deixar o seu comentário e compartilhar com os seus amigos. Em breve estaremos fazendo o devocional num formato onde você vai conseguir nos ver. Estamos mantendo esse formato por enquanto devido à correria. Você que nos acompanha nas nossas redes sociais, você tem visto que estamos nos organizando, recomeçando e preparando tudo para a inauguração do lugar do recomeço. Por isso que o devocional está sendo neste formato. Vamos então ao texto, Atos, capítulo 17, versículo 10. Enquanto eu bebo aqui um cafezinho, abra aí a sua Bíblia, Atos 17, 10. Muito bem. A palavra de Deus diz assim: Então, logo ao cair da noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, dirigiram-se à sinagoga local. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Repare que, quando Paulo pregou na cidade de Bereia, os habitantes daquela cidade, conhecidos como bereanos, eles tiveram duas coisas, duas reações mediante aquela pregação, aquela mensagem. Primeira delas, eles tiveram vívido interesse. Eles ficaram interessados. Você sabe que, infelizmente, muitas pessoas elas não têm interesse pela palavra de Deus. Você provavelmente participa de um culto, de uma reunião, você congrega talvez em algum lugar ou já congregou. Você sabe que no meio do culto tem vários momentos, acontecem várias coisas. Então tem um momento da oração, tem um momento do louvor, tem um momento, dependendo do dia, um momento da ceia, tem um momento da oferta e tem um momento da palavra. E acontece, eu digo isso como pastor, eu tenho propriedade para lhe dizer, que é exatamente na hora da mensagem, da palavra, da pregação, que muitos aproveitam para dormir, que muitos se levantam e vão ao banheiro, que muitos, inclusive, e eu falo isso com tristeza, aproveitam esse momento para mexer no celular. O que isso mostra? Falta de interesse com a palavra de Deus. O alimento está ali, mas a pessoa não tem fome. Você sabe que quando a pessoa não tem fome, você pode oferecer para ela o melhor alimento, o alimento mais saboroso, o alimento mais nutritivo. Se ela não tiver fome, ela não vai querer comer. Ou se ela comer, ela vai comer assim só para não fazer desfeita. E assim tem sido com muitas pessoas ao ouvirem a palavra. Elas não prestam atenção, elas não têm interesse, elas não têm fome pela palavra de Deus. O dia que você passar a ter fome pela palavra de Deus, sede pela palavra de Deus, o dia que você passar a desejar a palavra de Deus como uma criança, um bebê deseja o leite materno, então você vai passar a receber revelações da palavra de Deus que você nunca recebeu. Você vai entender coisas que você nunca entendeu. E esse interesse estava presente na vida dos bereanos. E esse interesse pela palavra não deve se limitar a um culto, a uma reunião, ao estar ali na comunidade.
Esse interesse pela palavra, ele é visto quando você faz o seu devocional. Quando você tira o seu momento para falar com Deus e para ouvir a Deus. Inclusive, nós estamos fazendo esse devocional para incentivar as pessoas a fazerem dele uma rotina. Não apenas esse devocional, mas o devocional em si, que, como eu falei no início dessa série de devocionais, devocional é um momento que você tira para ouvir a palavra de Deus e conversar com Deus. E somente os interessados, eles fazem isso. Tá certo? Então, primeira coisa que os bereanos tinham, interesse. Segunda coisa, vou ler de novo o versículo e eu vou falar. E dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Então eles eram, além de interessados, prudentes. Por quê? Porque enquanto Paulo estava pregando, eles pegavam as Escrituras e eles avaliavam, eles conferiam, eles questionavam, será que o que Paulo está pregando de fato está de acordo com as Escrituras? Porque se a resposta for sim, nós vamos dar ouvido a ele e vamos seguir o que ele está falando. Agora, se não está de acordo com as Escrituras, nós não podemos ouvir, não podemos atentar. O nome disso é prudência. Repare que eles avaliaram a pregação de Paulo. Paulo foi o maior evangelista que pisou nessa terra, o maior plantador de igreja que pisou nesse mundo, o maior escritor da Bíblia, o autor de mais livros bíblicos, foi Paulo. E ele teve a sua pregação ponderada, questionada, avaliada. E é isso que você precisa fazer. Eu já tratei desse assunto diversas vezes, porque ele é muito importante. Quando você for a um culto, a uma reunião, quando você assistir uma mensagem online, pelo Instagram, pelo YouTube, inclusive essa mensagem que você está ouvindo, você precisa avaliar, você precisa pegar a sua Bíblia e conferir. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Deixa eu só beber mais um golinho de café. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se eu pregar para você algo que não está na Bíblia, que não tem base bíblica, você vai seguir? Você vai acreditar? Você vai crer? Com certeza a sua resposta foi não, jamais. Como que eu vou acreditar em algo que o pastor está pregando que não está na Bíblia? Só que agora eu vou te fazer outra pergunta. Como você vai saber se está na Bíblia se você não tem o hábito de meditar na Bíblia, de meditar na palavra de Deus? Pois é. Você precisa mergulhar na palavra, você precisa examinar as Escrituras, você precisa ter esta prudência. Portanto, sempre que você ouvir uma mensagem, vá na Bíblia, confira. Não confira apenas se está na Bíblia. Pois como eu falei em alguns devocionais anteriores, Satanás, quando foi tentar Jesus, usou uma passagem que estava na Bíblia, do Salmo 91. Então você não tem que examinar apenas se está na Bíblia, você tem que observar se o que está sendo ensinado está dentro de um contexto bíblico. Às vezes você ouve assim, tem várias interpretações para a Bíblia, cada um interpreta de um jeito. Não. A Bíblia, ela é interpretada pela própria Bíblia. O texto é interpretado pelo contexto, ou seja, veja o que está escrito antes e depois. Leia o capítulo todo, leia o livro todo, se possível, para que você possa ter um entendimento correto e se guardar dos falsos ensinos. Tá bom? E desta forma, versículo 12, para a gente concluir. Muitos dentre os judeus creram, bem como um grande número de mulheres de alta sociedade, não poucos homens gregos. Então houve salvação, o reino dos céus cresceu, porque quando o evangelho é pregado e compreendido, esse é o resultado, salvação de almas. E eu quero fazer agora uma oração, como fazemos ao fim de todos os devocionais, para que Deus nos ajude a aplicar, a praticar o que ouvimos nessa tarde.
Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, entramos pela fé na Tua presença em o nome do Teu Filho Jesus. Como eu sempre digo nas minhas orações, só me é possível, ou só nos é possível, entrar na Tua presença, ó Pai, ó Santo Deus, por conta de Cristo, pois Ele é o novo e vivo caminho que nos faz chegar a Ti. Pelos nossos méritos jamais seríamos aceitos, pois a única coisa que sabemos fazer é errar, é pecar, é falhar. Ó, Tu és santo, soberano, magnânimo, o Senhor é maravilhoso, glorioso, digno de toda honra e glória, e oferecemos ela a Ti. Mas não queremos, Pai, fazer parte daqueles que Te louvam com os lábios e têm o coração distante de Ti. Por isso eu peço ao Senhor, meu Pai, desperta em nós o interesse pela Tua palavra, pela Tua presença, a sede e fome pelo Teu Santo Espírito. Ó, meu Pai, faze-nos desejar a Tua presença como uma corça deseja a corrente das águas. Faze-nos, Senhor, ansiar pela Tua palavra como uma criança anseia pelo leite materno. Ó, vem, Pai, desperta em nós este vívido interesse que havia nos bereanos. Ó, meu Senhor, venha, porque aquele que Te busca te encontra, aquele que tem sede é saciado. Então desperta em nós essa sede, esse querer, esse interesse, Pai. E não apenas interesse, dai-nos a prudência. Porque nos últimos dias muitos falsos profetas ensinariam coisas erradas, perverteriam a fé de muitos, enganariam a muitos, confundiriam a muitos. Ó Senhor, dai-nos essa prudência. Dai-nos, meu Pai, essa responsabilidade, esse senso de responsabilidade de conferir na palavra o que nos é pregado, o que nos é ensinado. Ajuda-nos a confiar cegamente apenas em Ti e na Tua palavra, para que assim, Pai, tenhamos a compreensão correta do que lemos, do que ouvimos e venhamos nos resguardar de falsos profetas e ensinos. Ó, meu Pai, esta é a minha oração, que é concluída da forma que começou, Te louvando, Te adorando e Te agradecendo. E todos os amigos que creem, digam amém e graças a Deus. Olha, encerramos mais um devocional à boa parte e eu peço a Deus que te guarde no dia de hoje e que te ilumine.